Olá, hoje o Money Report recebe o Frederico Pompeu. Ele é sócio do BTG Pactual e responsável pelo Bush Lab. Fred, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Huberto. Obrigado por ter vindo aqui. Fred, explica pra gente o que é o Bush Lab. O Bush Lab, a gente começou o programa no ano passado, né? Eu estou no banco desde 2001 e eu cobria clientes institucionais. Clientes institucionais é tudo que não é uma empresa e não é uma pessoa física. São fundos, são bancos, são fundações. De um tempo para cá eu comecei a cobrir fintechs, né? Na parte de câmbio, renda fixa, derivativos. E aí eu comecei a ver que tinha uma oportunidade que não existia no passado, né? Que assim, se eu virasse para você e falasse, pô, vamos fazer uma maquininha de adquirente para a gente concorrer com a Cielo, você ia falar, vamos, mas tem que arrumar algum investidor com R$1 bilhão, ligar para o SoftBank para ele botar um dinheiro aqui para a gente começar a concorrência. E o André Schritt, por exemplo, montou a Stone sem esse funding todo no início e é a potência que é hoje, né? Aí eu comecei a conversar internamente no banco e falei assim, cara, a gente tem que estar mais perto desse ecossistema, não só para prover serviços financeiros, mas para entender essas novas oportunidades e entender de onde pode vir a disrupção. E o Salute, que é o CEO do banco, ele tem uma figura que eu gosto bastante, que ele fala que os bancos e as empresas em geral são ursos sendo atacados por abelhas. E que se o urso fizer assim, ele mata uma meia dúzia de abelhas, mas se você tem um enxame de abelhas, o urso fica tentando se debater e em alguma hora pode cair. E aí é um pouco nesse contexto que a gente criou o Bush Lab no início do ano passado. Eu acho que a melhor maneira de explicar o Bush Lab é explicar um pouco quem forma o meu conselho, que cada membro do conselho tem um papel no que a gente espera extrair do Bush Lab. Então o primeiro membro do conselho é o Gustavo Roxo, que hoje ele é o CSO do banco, antigamente ele era o CTO, que é o chefe de tecnologia. Então o primeiro papel é ser um radar de novas tecnologias, novas soluções para o grupo, para a gente não ser surpreendido. A gente não quer que aconteça com a gente o que aconteceu com o táxi, que de repente a receita começa a cair, começa a passar uma opção de carro preto do lado, você não sabe o que está acontecendo e são os Ubers passando e fala, pô, mas eu nem sabia disso. Então a gente precisa saber o que está acontecendo para a gente saber se a gente se associa ao Uber, se a gente vira um Uber, como é que a gente se posiciona frente a uma nova tecnologia. O segundo membro do conselho é o Marcelo Flora, que é o head do BTG Pactual Digital. Então, soluções que melhorem o user experience do cliente, que tragam mais clientes para a plataforma e que nos ajudem a aumentar o nosso, que a gente chama share of wallet, que é o percentual da carteira de investimentos do cliente dentro do BTG Pactual Digital, são soluções que interessam a gente também. Terceiro membro do meu conselho é o José Vita, que foi head de Investment Banking do banco durante muito tempo. A gente acredita que a maior parte dos M&As e IPOs vão vir desse mercado daqui para frente. O José Vita tem uma experiência fantástica liderando vários processos de IPOs que tiveram no Brasil. Então ele é uma figura importante para a gente estar nesse relacionamento e entender o momento da empresa e poder ajudá-lo quando ele precisar. Aí o empreendedor que fizer um M&A ou IPO vai ficar rico. Então ele deixa de ser um cliente do BTG Digital, passa a ser um cliente do Wealth Management do banco, do Private do banco. A gente tem o Matheus Carneiro, que é o Head de RH do banco, na linha de entender um pouco mais essa nova geração e atrair talentos para o grupo, né? Você tem o André Alves, que é o Head de Marketing do banco, que é tão importante quanto você ser um banco que sempre ajudou um empreendedor, que é um pouco a história do BTG, passa por ajudar o empreendedor nos seus diversos momentos, é você mostrar para o mercado que você está fazendo isso. Então o Bush Lab vem também como mostrar que a gente está sempre muito ligado à inovação e ao empreendedorismo. Você tem o Gabriel Motomura, que é o head da nossa iniciativa de empréstimo para pequenas e médias empresas, que foi originada dentro do Bush Lab, depois eu te conto em mais detalhes. E você tem o Renato Mazzola, que é o head do Private Equity do time de infraestrutura, foi o cara que lá atrás investiu na Stone, na PagSeguro, que hoje são grandes unicórnios, que participam do programa. Então hoje a gente se posiciona como uma potencializadora, não é uma aceleradora, porque a gente só convida empresas que já têm faturamento, já têm cliente, e não os 3 Fs que a gente chama, que são os Family, Friends and Fools, né? Ele tem um cliente de verdade, para a gente fazer negócio com ela, ajudar ela e também como um hub dentro do BTG Pactual para originar negócio com empresas de tecnologia para o grupo. Então, ainda que o cara não participe do nosso programa de potencialização, que o empreendedor que sai dali comenta com o Humberto tem a startup, precisa fazer um câmbio. Pô, caramba, como é que eu vou fazer um câmbio? Vou ligar na minha agência e tal.
Pô, você vai falar, pô, fala com os caras do BTG, que eles são muito legais e tal, e quando ele fala comigo, ele fala com um sócio do banco que vai conseguir ajudar ele a resolver os problemas dele. Então a gente tem não só o business de potencialização das scale-ups, que a gente chama, que são as startups em nível um pouco mais avançado no programa, como também se posiciona como um hub de negócios para o grupo. E é uma vantagem porque um banco, geralmente um banco grande, ele olha muito grande para os grandes clientes, para as grandes empresas. É uma forma de você olhar para esse setor da economia que é pequeno, mas é muito importante, né? Isso, na verdade, só uma correção, digamos assim. O setor não é que ele é pequeno, na verdade, o setor não só de PMEs, como de startups em geral, é um setor que vem crescendo bastante e é responsável por uma grande parte do PIB. Formado por empresas pequenas. Isso, formado por empresas pequenas, exatamente. E aí, só que hoje em dia, o crescimento dessas empresas tem sido exponencial. Se no passado você criava uma empresa pequena, até ela vir para fazer um IPO na bolsa, por exemplo, fazer uma operação de mercado, era um ciclo de 10, 15 anos, hoje em dia, em 3, 4 anos, ela já pode estar valendo alguns bilhões de dólares. Então é importante você estar acompanhando essas empresas desde o início, seja a gente oferecendo crédito para o empreendedor, seja ajudando ele, para quando ele estiver num momento mais importante de fazer uma operação de mercado de capitais, ele lembrar da gente que acompanhou todo o ciclo de crescimento da empresa. E qual que é a importância desse setor fintechs e startups para a economia, para o ambiente de negócios? A gente vê diariamente um caso de um unicórnio, outro caso de um unicórnio, mas dá para a gente fazer uma análise já da disrupção que essas empresas provocaram no mundo? Acho que no mundo todo, né, hoje em dia, a tecnologia em geral tem impactado sua vida de todos os momentos. Você chama o táxi ou o Uber por tecnologia, você fala com as pessoas via WhatsApp, as redes sociais são um fenômeno e o Brasil, curiosamente, ele se configura sempre entre os top 5 usuários de todas essas tecnologias. São Paulo é a principal cidade do Uber no mundo, o uso de Facebook e Instagram, o Brasil é top 5 no mundo, então a adoção da tecnologia está cada vez mais rápido e especialmente o brasileiro tem uma aderência com essas tecnologias bastante importante. E é um negócio que a gente fala, tudo se trata que a gente chama de user experience, né? Quão fácil é usar o seu aplicativo. Uma coisa que a gente conversa bastante é que hoje o cara compara o aplicativo do BTG de Pactual Digital não só com o dos bancos concorrentes, mas também com a facilidade do Uber. Ele fala assim, pô, por que eu investi o meu dinheiro no BTG Digital não é tão fácil quanto eu chamar um Uber? Ele quer uma experiência sem fricção, que a gente chama. Então, acho que a tecnologia veio ajudar muito nisso. Não só possibilitar coisas que não eram possíveis no passado, que você fazer em alta escala, como também melhorar os processos e torná-los mais eficientes. E que empresas, que startups, fintechs estão no radar de vocês? Vocês estão olhando para quê? A gente gosta muito de fintechs, por definição, né? Como banco, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo no mercado, mas empresas de inteligência artificial são empresas que estão no nosso radar, blockchain, agritech, de agricultura, legal techs, que são empresas de jurídico, né? A gente chama de jurimetria, empresas que tem uma bastante interessante, a SBET, que é uma empresa de conteúdo, então que ela te ajuda gerando conteúdo para a sua plataforma, de forma que toda vez que alguém buscar algum tema no Google, você consegue aparecer sempre nos principais indicadores, né? Então, acho que todas essas que de alguma forma possam ajudar o grupo BTG a ter mais eficiência e mais capacidade de fazer negócio. Vocês já estão com o Boost Lab, o Boost Lab já tem mais ou menos 1 ano e meio, já tem algum resultado, alguma empresa, um case de sucesso? Isso, acho que é bem legal. Primeiro é importante frisar que o Boost Lab é um programa que a gente chama de equity free. O empreendedor não paga nada para entrar no programa, na verdade ele até recebe, porque a empresa que entra no Boost Lab, ela recebe créditos na Amazon, no Google, na Oracle, ela recebe uma série de descontos em diversas empresas parceiras, mas o que eu digo é que assim, o empreendedor que participa do Boost Lab, no
worst case cenário, no pior dos casos, ele vai conhecer um bando de gente legal. Seja dos sócios do banco, todos esses conselheiros que eu te falei, o CEO do banco é mentor do programa, você tem executivos de bastante renome de mercado que estão lá com a gente também, o Cláudio Galeazzi, que foi CEO do Pão de Açúcar, o Stélio Tolda, que foi CEO do Mercado Livre, que é CEO do Mercado Livre, o Dega, que é CEO da Estaparra, a Sônia Hess, que foi CEO da Dudalina, você tem o Otávio Araújo, que é CEO da DOTS. Então você tem executivos muito sêniores querendo participar do programa, participando do programa. Então, se você tem um marketplace, você sentar com o principal nome do Mercado Livre no Brasil numa sala para você pegar insights com ele, na minha opinião, é muito valioso. Então, eu acho que esse é o worst case cenário. O basic case cenário, que é o cenário básico para mim, é o cara conhecer um bando de gente legal e ganhar um cliente do porte do BTG, do Banco Pan, da Tu Seguros, da Enforce, que é a nossa empresa de recuperação de créditos, ou de várias empresas que fazem parte do grupo ou que estão em relacionamento com o grupo. E o best case cenário que a gente brinca é que, além dele conhecer um bando de gente legal, ganhar um cliente novo é ganhar um sócio do porte do BTG. Das 20 empresas que participaram do programa, a gente investiu em 5, sempre de acordo com o empreendedor, ele querendo que a gente participe do investimento também. E acho que um caso que eu gosto de contar, que foi bastante sucesso, a gente como banco de investimento, a gente não conseguia atender as PMEs, que a gente chama, as pequenas e médias empresas, porque para você originar uma operação de crédito de 100 mil reais ou de 100 milhões de reais, você precisa de um officer comercial, você precisa de um cara de jurídico, você precisa de um cara de crédito, de um cara de risco de crédito, você tem toda uma gama de pessoas que você tem que estar envolvida na transação. Então, por isso, a gente acabava concentrando as operações em tickets um pouco maiores. Uma das empresas que participou do primeiro batch do Boost Lab é um marketplace de antecipação de recebíveis de crédito. Então, uma pequena e média empresa que vende para uma empresa grande, a empresa grande recebe aquele produto e fala, vou te pagar em 90 dias. Só que a pequena e média empresa, ela precisa do capital na hora, porque ele precisa pagar a folha de funcionários, precisa pagar os impostos e tal. O que a gente faz? A gente compra esse recebível da empresa grande. E a gente antigamente só conseguia fazer com tickets muito grandes, por causa dessa estrutura que eu te falei. Quando a gente começou a usar os serviços da Liber Capital, que é o nome da fintech, participou do programa e a gente conseguiu integrar dentro do nosso sistema, a gente virou e falou assim, para essa empresa eu tenho limite de X milhões de reais. Você pode ir enchendo o potinho, que a gente brinca, até bater nesse limite, e a Liber cuidava de toda a esteira de formalização de crédito, de cobrança de crédito, de contato com o fornecedor, contato com o sacado, e a gente viabilizou um crédito para uma pequena e média empresa que a gente não era capaz de fazer antes, né? E aí isso acho que teve duas externalidades muito legais. A primeira é que a gente acabou criando uma área no banco focada para dar crédito para essas PMEs, liderada pelo Gabriel Motomura, que é um dos conselheiros lá do Boost Lab, e o outro foi um prêmio que a gente recebeu de uma revista internacional chamada Global Finance. Ela elegeu os 20 principais centros de inovação do mundo e o Boost Lab foi eleito o único centro da América Latina a figurar nessa lista. Então acho que foram duas externalidades que eu fiquei bastante contente, principalmente pelo pouco tempo de atuação no mercado. Legal. E como é que é o dia a dia da interação dessas empresas, fintechs, startups com os mentores, com o BTG? Como é que funciona na prática o Boost Lab? Legal. Como é que funciona o programa desde o início, né? A gente abre as inscrições via o site, que é boostlab.com.br. A gente, inclusive, está com as inscrições abertas para o próximo batch, que vão até o dia 26 de julho. Se tiver algum empreendedor olhando a gente aí, que com grande capacidade de execução e que tem interesse de participar, vai ser um prazer, é boostlab.com.br. Então, como é que foi nesse batch? A gente recebeu 200 inscrições, das quais a gente pré-seleciona 15 para convidar para fazer um pitch day lá no banco. Como é que é o pitch day? Eles vão lá no banco e fazem um pitch de 15, 20 minutos para um grupo de sócios do banco que participam do programa. Não só os conselheiros que eu mencionei, mas vários sócios do banco que têm interesse pelo tema e que acompanham o Boost Lab. Das 15 que participam, a gente, nesse semestre, convidou 8 para participar do programa. O programa é um programa semestral, que a gente tem formalmente, assim, o que ele precisa fazer em tese
ele precisa aparecer uma vez por mês, que a gente tem mentorias específicas. Então, logo que ele entra no programa, a gente faz o que a gente chama de Deep Dive, que a gente senta e fala, pô, mestre, você já passou no programa, só contou coisa bonita, agora a gente fala, abre o seu coração. Me fala assim, que todo mundo tem suas dificuldades, os seus desafios, os seus pontos fracos, e aí um cara fala, pô, minha dificuldade é arrumar mais clientes para a plataforma, minha dificuldade é de RH, porque eu sou uma startup, eu não tenho nome, não tenho dinheiro para pagar meus funcionários, e eu preciso que eles se sintam sócios e dedicados ao programa. O outro fala, já o meu desafio é marketing. Então a gente entende os desafios de cada startup participante e tenta moldar o programa de acordo com aquele desafio proposto por ela. E aí uma vez por mês a gente tem uma mentoria, então uma mentoria sobre marketing, outra sobre vendas, outra sobre produto. Semana passada a gente teve um, por exemplo, sobre fundraising. E acho que foi muito legal porque, por exemplo, participou o Galeazzi contando um pouco da experiência dele de reestruturação de empresas, participou o cara da I Love Mondays, que é uma empresa que foi vendida para Glassdoor, então o empreendedor veio contar como é que foi todo o processo de negociação de venda da empresa. Participou o Joel, que é o CFO da OLX, que é mentor do programa também, contando como é que a OLX vem crescendo, né, já numa fase maior, que é uma fase de escalar, não é mais a startup iniciante. Você teve o Renato Mazzola e o Pedro, a Ace é parceira do programa, a gente convidou a Ace para ajudar a gente a estruturar o programa, então o Pedro, que é o CEO da Ace, o Renato Mazzola, que é o Head do Private Equity, contando um pouco sobre formação de boards. E no final desse dia, a gente reserva o que a gente chama de speed dating, que a gente convida não só vários sócios do banco e do grupo, então a turma do Banco Pan e de outras empresas do grupo e executivos de mercado, para gerar oportunidades de negócios com cada empresa individualmente. E o que a gente fica bastante satisfeito é mais de 70% das startups que participaram do programa, já a gente acabou fazendo negócio de alguma maneira com elas. E acho que esse é o maior ativo que a gente pode oferecer, não só as mentorias e os benefícios que eu comentei, mas fazer negócio com essa turma, entendeu? Mas o que eu falo é assim, se você quiser só vir no dia das mentorias, pode vir, mas eu acho que é um desperdício você só vir nesse dia, porque é ao longo do dia a dia da empresa mas você tem empresas até grandes participando, você tem empresa com 200 funcionários, a Rock Content tem 300 funcionários, a OMI que participou tem 200 funcionários, eu entendo que não dá para ele passar o dia inteiro lá, mas eu falo, cara, passa aqui uma tarde, uma manhã e tal, pra gente conversando, porque é só conversar assim que eu vejo o cara lá no telefone desligar e falar, putz, eu falo, pô, o que foi, Humberto? Pô, tava querendo marcar uma conversa com o Money Report e é a terceira vez que o cara cancela e tal, porque imagina, uma startup ligando para uma empresa grande, às vezes a turma não dá a devida atenção. Aí ele fala comigo, pô, alguém lá no banco conhece, no caso da Money Report, a Cristina ou a turma aqui, e vai ligar e fala assim, pô, olha só, acho que essa startup que está participando aqui do programa do banco tem tudo a ver, você vai receber com outros olhos, vai falar, pô, você tem uma chancela do BTG, provavelmente eles não iam me indicar alguma coisa que não fizesse sentido. E aí é muito mais fácil a gente abrir portas e explorar oportunidades. Ou então, às vezes o cara fala, puxa, estou com um mega desafio aqui no meu firewall. Pô, tem alguém de tecnologia lá no banco que é muito bom em fazer um firewall, porque como banco, por definição, eu tenho que ter um firewall muito robusto. Eu posso botar esse cara para conversar com ele, para trocar experiência, para dar insight, como é que ele pode melhorar a plataforma dele. Então, acho por isso que eu gosto dessa convivência. Legal. Como você falou, vocês pegam uma startup que já está num processo um pouco mais maduro de desenvolvimento. Mas com a sua experiência, pelo que você já viu, aprendeu até aí, o que leva ao sucesso ou fracasso de uma startup? Na nossa opinião, antes de montar o programa, inclusive a gente foi para a China, foi lá para o Vale, conversar com os principais fundos de venture, e aí teve uma história que me marcou bastante. Quando a gente foi conversar com a turma da Andreessen Horowitz, que é um dos principais fundos do mercado, ele comentou comigo que principal coisa de uma startup, acho que de empresas em geral, se você consegue replicar, mas principalmente numa startup que tem recursos mais limitados, é o time. É o empreendedor, a capacidade de execução daquele empreendedor, e muito mais do que a ideia, porque ideia boa tem uma opção de gente que tem, mas acho que o desafio é você pegar uma ideia boa e executar aquela ideia boa, transformar aquele sonho numa realidade e escalável, né? E aí ele dá um exemplo de um cara que ele investiu, que era uma empresa de jogos, né? Que ele investiu 4 milhões de dólares na época e um ano depois o empreendedor voltou para ele e falou assim, olha só,
pô, agradeço o seu investimento e tal, mas a gente vai descontinuar o jogo, a gente acha que não vai funcionar o jogo. Então, dos 4 milhões de dólares que você investiu, tem aqui X milhões que eu queria te devolver. Ou a gente tem uma ferramenta interna que a gente usa para comunicação interna, que a gente acredita que tem um potencial. Mas como você investiu em mim como empresa de jogos, eu aqui corretamente estou querendo falar, ó, desculpa, não está dando certo, mas tem essa opção. O que você gostaria? Aí o gestor do fundo falou assim, ó, eu não investi na empresa de jogos, eu investi em você e no seu sócio. Eu já marquei o write-off, eu já marquei a zero o meu investimento no meu fundo, mas pode continuar. Então, se você acredita que essa ferramenta de comunicação interna tem um potencial, continue investindo. E era o Slack, que fez um IPO na bolsa agora por alguns bilhões de dólares, entendeu? Então, acho que a principal coisa quando você vai investir numa startup, seja um fundo de venture, seja alguém como anjo ou na pessoa física, é você acreditar no empreendedor e na capacidade de execução daquele empreendedor. Legal. Fred, para finalizar, qual é a dica que você dá para a startup que está vendo esse vídeo e está pensando, pô, faz sentido bater a porta do Boost Lab, como é que eu faço para crescer o meu negócio? Enfim. Acho que faz sentido. Eu falar bem do Boost Lab é meio óbvio, mas acho que melhor do que acreditar em mim é vocês seguirem a gente nas redes sociais, @BoostLab_BR no Instagram ou no LinkedIn, a gente tem o Boost Lab, que tem não só as mentorias que a gente fez para você ver a qualidade das pessoas participando das mentorias, como a gente bota depoimentos dos empreendedores que participaram falando do programa. O programa tem hoje NPS 96, que é uma métrica de avaliação de qualidade do programa, que representa que os empreendedores têm gostado bastante de participar. E a outra dica que eu falo é escolha bem os seus sócios, não só o empreendedor que está ao seu lado tocando o dia a dia da empresa, mas também quando você for trazer um investidor anjo ou quando você for trazer um investidor institucional, pense se ele consegue te ajudar a abrir portas, a escalar o seu negócio, como é que ele pode te ajudar a fazer a sua empresa mudar de patamar além do dinheiro. Não é que é fácil levantar dinheiro, mas de certa forma o dinheiro é uma commodity hoje. Você tem investidores muito grandes, capazes de fazer cheques importantes. Então é importante, além do dinheiro, você tentar entender como é que aquele investidor consegue te ajudar a escalar o seu negócio. Legal. Fred, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer.